Galera, vamos dar início aí ao nosso podcast, mais um, né? Com um convidado muito especial. O convidado aqui é sócio, viu, Andressa? É? É, o Adelso é sócio, daqui a pouco é sócio literalmente no negócio, viu? Daqui a pouco é sócio literalmente. Tomara! Então, estamos felizes aqui. Mais um, né, Andressa? Mais um pra conta. Mais um pra conta. Vamos falar de educação, de tecnologia, de empreendedorismo, de livro nos dias de tecnologia. Vamos falar sobre tudo isso aqui com o nosso amigo Adelso. Adelso, seja muito bem-vindo. Você já é da casa, e fala um pouco aí do Adelso para quem não conhece. Se apresenta aí para nós. Obrigado pelo bem-vindo, pela recepção. Não te conhecia, muito prazer. Bom, um pouquinho de mim de novo, né? Acho que a segunda participação, a primeira aqui nesse novo projeto, né? A outra foi nos seus outros projetos, um outro projeto que também foi muito bom, mas aqui é a primeira, mais conhecido, amigo, né? Do Aldrin, do pessoal. Mas basicamente professor, fui militar, né? Sargento do Exército, para quem está chegando agora. Agora também empreendendo já tem um tempo, com tecnologia e educação, empresa Manabu, soluções tecnológicas na educação, e agora ampliando para outros setores, outras áreas. Futuro milionário do Brasil. Se Deus quiser. Sócio majoritário do majoritário. Quase inútil. Mas aí, lutador, né? Agora mais na parte amadora, né? Como professor de jiu-jitsu, ajuda aí nas academias, faixa preta de judô. Eu faço questão de falar porque tem a ver com o que a gente vai falar do meu livro, a liderança, né? Gestor educacional, então eu sou professor, mas também sou diretor de escola, trabalhando um tempo em secretaria de educação, e estamos aqui, Jundiaí. Agora é influencer também, né? Tá com tô com esse projeto. Muito legal. Muito legal isso também. Vamos começar pelo livro? Pode ser, você que manda. Pelo livro. O Adelso, você não sabe, mas o Adelso era meu chefe, lá no município que a gente trabalha. E é um cara que a gente teve uma conexão desde o início, né? Foi. Teve uma conexão, assim, rápida. E é um cara que tem muita experiência na área de educação, tem muita experiência na vida em si, né? Por tudo que você já passou aí. E aí, tudo isso se transformou no livro 1000 Batalhas, né? Aqui tá bom, João? Dá pra ver aqui o livro? 1000 Batalhas. Fala um pouco aí dessa obra pra gente. Esse livro, eu sempre tive uma intenção de escrever um livro algum dia, até pela minha trajetória, eu acho que é legal compartilhar, né, quando a gente tem uma história de vida de desafios, porque a minha ideia era escrever um livro com pontos positivos e negativos, não escrever um livro de super-herói, né, que tem muito escritor que escreve e parece que o cara não tem defeito, foi tudo 1000 maravilhas, né, e o meu não foi 1000 maravilhas tudo na vida, foram 1000 batalhas. E eu escrevi exatamente isso. E a intenção, o carro-chefe desse livro é sobre liderança. Principalmente liderança pessoal. Então, assim, como eu posso ser líder de um grupo se eu não consigo me liderar? Então, essa é uma questão que eu trabalho no livro o tempo todo. Como eu fui me desenvolvendo principalmente a liderança própria para conseguir me dar uma ordem e conseguir executar. Então é uma ordem e execução própria. Então desde pequeno eu fui trabalhando isso, eu falo da minha infância, mas o livro em si eu sempre tive essa intenção de fazer, mas em um determinado momento da minha vida super complexo, que foi o final do ano passado para esse ano, aconteceram umas questões bem difíceis no trabalho e na minha vida pessoal, né? A nossa família a gente passou lá com a minha esposa mais uma situação de aborto, uma situação complexa, bem difícil no trabalho, né, que eu não esperava. E aí eu me vi numa batalha mental. E sempre tive muita atividade, sempre pratiquei esporte, sempre tive muita fuga no sentido positivo em situações difíceis. Só que nesse momento, quando veio tudo junto, aconteceu muita coisa ao mesmo tempo, eu percebi que eu precisava mentalmente de uma coisa nova. Tudo que eu fazia com a rotina superativa, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Para mudar o foco. Para mudar esse foco. E aí uma amiga minha de trabalho, até homenageei ela hoje no podcast, excelente, sensacional também essa pessoa, Arlete, professora lá também da rede, excelente. Ela lançou um livro sobre a infância dela, super legal, um livro mais na pegada infantil.
E foi falando da simplicidade, como que era, só que depois eu vi que de simples escrever livro não tem nada, né? Mas ela veio me contando de que foi tranquilo com ela, né? Foi com os contos, ela percebeu que eu também não estava num momento tão simples e veio trazendo alguma coisa para me tirar dessa situação difícil, né? Mental. Eu falei, poxa, é legal. E aí fui perguntando como é que fazia e aí foi um desabafo. Esse livro, na verdade, foi um desabafo da minha história, mas foi um desabafo bem do meu jeito mesmo, bem para cima. Eu fui colocando, tentando achar aspectos positivos na minha jornada enquanto eu ia desabafando, escrevendo. Às vezes eu mandava áudio no WhatsApp e saía escrita, eu ia corrigindo a escrita. Foi bem tecnológico, foi uma pegada bem diferente. Até a editora falou, nossa, ninguém contou que fez um livro desse jeito. Legal. Mas saiu e foi bem rápido até. E você falou uma coisa interessante, né? Nos dias de hoje, duas coisas, na verdade. Uma é você conseguir governar os seus comandos, né? É você dizer assim, não, eu não vou ficar deitado assistindo uma série e vou produzir. Sim. Vou aprender uma língua nova, e agora tá na moda, né? Déficit disso, déficit daquilo, tal, Sim. e etc. E a gente fica se escondendo atrás dessas coisas, né? E a outra é o momento que o mundo passa, dificuldade de cabeça. O estresse, essa rotina gigante que a gente tem. E aí o livro foi essa alternativa. Mas além do livro, o livro foi um gatilho para você conseguir sair dessa situação? Essa situação, as duas. Uma não teve muito o que fazer, né? Que foi a situação de aborto que nós passamos, né? Não foi a primeira vez, a gente não estava esperando isso acontecer novamente, aconteceu. Mas as outras, eu ainda vi e viriam outras batalhas, né? Então eu precisava... até me preservei por um momento, né? Fisicamente, para me encontrar mentalmente. E o livro foi um gatilho realmente positivo, que eu sempre penso nessa questão de energia, né? Para eu buscar na minha vida coisas positivas, escrevendo sobre como eu superei. Então, olha que terapia legal. Eu fui escrevendo e, como eu falei, às vezes eu escrevia, às vezes eu gravava um áudio, sabe aquele áudio? O meu é tecnologia mesmo, né? Eu gravava áudio no WhatsApp e ele ia escrevendo. Daí eu falava, não tá legal, vou escrever de novo. Não. Aí eu mandava escrever, porque eu tentava falar no WhatsApp do jeito mais correto na parte da gramática, da literatura, para ficar legal o texto. Eu ia corrigindo, invertia a ordem da história, mas isso foi prendendo a minha atenção, então eu queria terminar logo. Às vezes eu ia deslocar, às vezes com o carro e deixava viva a voz e ia falando. Em vez de ficar escutando música que me tirava, né, me colocava um pensamento difícil, eu ia gravando, falando sobre a minha vida e corrigindo, só que sempre tentando resgatar aspectos que eu tinha conseguido superar uma situação difícil na minha vida. Desde o meu pai, tem histórias do meu pai que depois eu falo sobre isso, né? Mas desde as histórias que a gente passou com meu pai, que meu pai foi bombeiro, né? Situações super difíceis que eu conto aí. E foi muito legal, eu fui me liderando mentalmente, né? Dos momentos mais difíceis da minha vida que saiu esse livro. E ninguém espera, né? Fala, nossa, livro, 1000 batalhas, o cara autoajuda. Foi num momento difícil e essa é a minha intenção, a pegada é essa, mostrar para as pessoas que a vida não é tão simples não, são 1000 batalhas aí, né? E aí, deixa eu me intrometer aqui, Adelson. Sim. Agora você olha para trás e você vê esse livro pronto. Essas batalhas aqui já foram vencidas? Já foram praticamente todas elas superadas, né? Tem uma aí que ainda tá em curso, mas eu acho que a principal era mental mesmo. Eu precisava me reencontrar, nada tão complexo que eu estava passando, mas era uma mistura de tristeza com uma frustração de trabalho, né? Não tanto da parte biológica, mas a frustração no trabalho. Mas eu superei todas. Legal. E aí você falou, uma das coisas que o Adelson faz, né? Ele é professor de jiu-jitsu, atleta de judô também, né? Faixa preta eu chego lá, tá? Claro que chega. Faixa preta. Você é faixa preta com 53 anos, você vai ver. É o velhinho da faixa preta. Eu tinha disse lá a faixa preta. Isso aí. Uma hora ela sai. E o quanto o esporte te ajudou nisso? Porque eu via sempre você postando, você correndo, você treinando. E hoje eu estava assistindo um podcast, Claudinha Gadelha, que é lutadora de jiu-jitsu, foi lutadora do MMA, do UFC. Hoje ela é uma das executivas do mundo do jiu-jitsu no UFC, né? E ela falando o quanto os caras que são grandes executivos de empresa nos Estados Unidos estão fazendo jiu-jitsu com elas, dizendo assim, cara, como eu tô mais assertivo, como minha mente tá mais iluminada, como minha mente tá mais... Porque o jiu-jitsu traz isso pra você, né? Você tá ali na pressão e você tem que pensar em uma saída
O cara dando pressão em você o tempo inteiro. Como ajudou o esporte, assim, o jiu-jitsu, o judô, a corrida, né? Que você o bicho emagreceu pra caramba. Foi sensacional essa situação até do corpo, né? Também veio, só que veio um pouco antes. E foi uma outra situação que durante esse processo eu falei, não, vou manter isso aqui. Eu preciso manter. Mentalmente me puxei, não, pô, vou manter a dieta, vou manter a parte física, né? Mas a luta ajuda demais, né? O judô são as quedas, né? O que a gente mais faz no judô é cair. Então, se a vida, levantar, né? se alguém na vida vai tentar te derrubar, você tem que falar assim, poxa, meu amigo, eu faço isso desde os 6 anos que eu caio. Você acha que eu não vou levantar? Eu mais caio do que derrubo, né? Então, por isso que a gente comemora quando consegue dar um ipom no judô, porque a gente mais toma do que aplica, né? Lógico que depois da faixa preta a gente chega lá, né? Mas ajuda muito, porque eu superei muitas situações. Uma situação específica que envolve o judô e jiu-jitsu na minha vida é porque pouca gente sabe, eu não sei nem se eu cheguei a comentar com você, eu cheguei a treinar com o pessoal da seleção militar, né, das Forças Armadas, eu treinei com o pessoal, como eu era das Forças Armadas, naquela época, antes de entrar esse pessoal aí profissional, eles estavam começando a entrar, quem só era profissional, como o Mica Galvão agora é sargento do exército, antes não tinha, o Gil chegou agora, antes não tinha, né, eram só esportes olímpicos. Mas aí começou a entrar essa galera, pode ver que a maioria do pessoal que medalha na Olimpíada, eles prestam continência, antes não tinha. E aí ficou difícil pra gente que era militar e treinava, né? Mas teve uma situação que eu tava treinando em São Paulo, em Santos, com o pessoal da seleção militar e com possibilidades da seleção civil. Então foi na minha melhor fase, começaram as minhas lesões no meu ombro. E aí eu tive que repensar a minha situação no judô, estava até pensando em transitar do exército só para a área esportiva, porque eu estava indo bem, e mesmo com muita lesão, eu estava indo muito bem nos campeonatos. Muito bem. Muito bem. Foi a melhor fase. Acho que o esporte que eu fui mais longe foi no judô. Só que chegou um momento que eu ia precisar operar. Não dava mais, eu fui em vários médicos e eles falaram assim, ó, se você não operar agora, você vai ter graves problemas na sua coluna, se você estiver mais velho. Então todos, acho que eu passei uns 6 para ter certeza que eu ia ter que operar. Só que aí foi uma cirurgia muito difícil, eu dormi durante 3 meses sentado, foi bem complicado, muita dor no ombro, fiz uma cirurgia aberta no ombro, e ali eu falei que eu nunca mais, eu operei para voltar a lutar. Só que depois da cirurgia foi tão difícil que eu falei, eu nunca mais vou lutar, nada, não luto mais, foi muito prejudicial para minha saúde articular. E aí, só que depois acabei voltando, né, no judô, passou essa situação, fui recuperando, foi bem difícil, mas eu recuperei essa primeira frustração. Então, tanto que quando eu operei, o médico falou assim, olha, você pode voltar como pode não voltar a tentar ser profissional. Só que quando a gente fica muito tempo afastado em qualquer esporte, é difícil a retomada, mais de alto nível, como né? profissional de alto nível. E aí eu vi que não ia dar, que eu não ia conseguir voltar a estar na seleção militar, não ia chegar mais nesse lugar. E lá na frente, um amigo meu, que eu tinha até decidido, já tinha depois me tornado faixa preta de judô, eu tava meio que parado, e ele falou, cara, você já tem base do judô, por que você não conhece o jiu-jitsu? Eu falei, não, cara, não quero lutar mais nada. Aí sempre Dá tem... pra ser pilates, velho, natação. Sempre, aí ele falou, sempre tem um cara que fala, não, vai lá só experimentar, Dá nada. vai lá só ver como que é, se você não gostar, você não precisa ir mais. Eu tava até sem kimono, não, eu te empresto um kimono e tal, tô até hoje, né, no Gil, só que foi outro desafio, né, porque eu era faixa preta, super conhecido no judô, e chegar na faixa branca do jiu-jitsu, tomando pancada de tudo quanto é lado, porque todo mundo falava, não, judô e jiu-jitsu são semelhantes, não tem nada a ver, você tem um pouquinho de noção perto de quem nunca lutou nada, mesmo em alto nível, a gente vê o Baby aí treinando agora lá na faixa branca, deve estar sofrendo com certeza, porque a gente oferece muitas costas, né, o judoca, então eu aprendi muito, a humildade mesmo, de começar a colocar a branca na cintura, todo mundo sabendo que você é faixa preta, o pessoal tenta respeitar, mas chega uma hora que te conhece, todo mundo conhece, porque criança, guarda no começo já. pessoal de idade, menino, todo mundo me batendo, mas aí eu fui, como as outras marcas, não desisti, cheguei até preta, cheguei a competir no Gil também, ganhei alguns campeonatos menores, mas já fui mais na pegada amadora, era só pegar, eu queria ser faixa preta, queria aprender o Gil, e eu vi no Gil um escape também mental. Falei, aqui é um lugar que eu posso vir quando eu não estiver bem mentalmente. E é importante a gente reconhecer os remédios. Eu falei essa semana, conversando com meu irmão, aí eu falo na competição, pô, você vai competir, cara, não sei o quê, já 44 anos já, eu disse, cara, isso aqui tá me dando um gás de vida e uma serenidade que fazia tempo que eu já fui e voltei 200 vezes no jiu-jitsu e no judô, né? Mas dá uma serenidade
É impressionante. Você joga vôlei, você sabe, né? A alegria que na é. verdade, quadra. o esporte proporciona. O que a gente vive no esporte, a gente não vive em lugar nenhum. É verdade. Né? E depois de uma certa idade, você começa a olhar para o esporte, para as sensações que você vive no esporte, pensando assim, eu achei que eu nunca mais ia sentir isso. Exato. Né? É uma euforia. E quando a gente a gente quer mais... Como é? Eu achei muito legal a nossa categoria, qual é? É subóbito. Essa aí vai ter no campeonato, será lá? Você vê? Subóbito, é que eu vou... Não é submission, é subóbito. O Adelson, você começou se apresentando dizendo que você é professor, né? Eu gosto. Trabalhou bastante tempo na educação, trabalha ainda com educação. Há quanto tempo você está fora da sala de aula, Eu Adelson? parei de dar aula em 2018. Você vê que a voz serena da pessoa, né? Eu ainda vou chegar nesse tom de voz Nesse estágio, dia. né? Porque nós estamos aqui berrando e ele está respondendo num tom que a gente não está conseguindo acompanhar. Mas deixa eu falar. Mas eu consigo aumentar rápido. Vamos lá, 30, porque professor é bicho chato, né? Aí você imagina 30 professores numa formação segunda-feira à noite. O cara não quer estar ali, Sim. né? Já tá com ódio de estar ali. E ele vai gerenciando nesse tom, assim, ó. Aí os caras, por isso, que não sei o que não dá certo, não sei o que. Não, eu tô entendendo, cara. E ele vai e vai baixando. O bicho tem uma capacidade gigante de gerenciamento. Mas isso foram várias pessoas que eu me inspirei, né, para chegar nisso. Eu tive alguns coordenadores muito bons que eu via fazendo isso e falei assim, nossa, se um dia eu tiver num lugar parecido, eu vou ter que agir desse jeito. Então por isso que eu falo, quando você se vê líder, eu sempre pensava assim, nossa, como que eu agiria nessas, nossa, esse cara é muito bom, eu vou fazer igual esse cara faz. E aí eu lembrava, até enquanto eu fazia isso, eu lembrava de algumas pessoas que foram meus líderes para agir dessa maneira. Eu falei, opa, agora é hora de eu respirar, fazer igual o fulano fazia. É bem legal, não é uma questão pessoal, eu acho que é uma questão de observação, né? De observar como que as pessoas que são boas agem para você tentar copiar alguma coisa boa dela. Né? Ter essa capacidade não é para qualquer um, né? Senão todo mundo fazia, né? E aí, pegando um gancho no que você mencionou aí no teu livro, né? Dessa superação, né? E a gente vê que a educação, ela tá adoecendo muita gente, né, Adelson? Muita gente. Hoje mesmo a gente comentava, antes de começar o programa aqui, de algumas pessoas conhecidas que estão passando por burnout, depressão. E aí, como é que é? Como é que é liderar pessoas, sabendo que você já passou por um processo, e como seria lidar com alguém, como é que você imagina que você ajudaria alguém que está passando por esse processo? O livro é uma dessas possibilidades quando eu fiz, né? Escrever alguma coisa. Hoje eu tô com outros projetos também de mentoria, de cursos na internet, né? A gente sabe que tem essa parte de empreender no digital, porque você também, além de ter um retorno financeiro, você consegue alcançar mais gente no digital. Então, hoje eu posso ajudar um professor do Nordeste, um professor do Sul, um professor de outro país, né? Eu consigo ajudar a pessoa tentar retomar algumas coisas que talvez sejam uma abordagem diferente de um psicólogo, de um psiquiatra, e tem hora que você precisa. Eu já precisei, também já tive burnout, então é legal a gente tocar nesse assunto, foi recente, né? Então, foi essa situação das 1000 batalhas, eu também me vi precisando de socorro, né? Eu acho que como é que eu posso ajudar? Passando por isso. Eu acho que a melhor situação é a experiência pessoal. Porque eu sempre fui um gestor, sempre fui líder, mas não tinha passado por isso ainda. Então é a vida te ensinando, né? Então eu também tinha um olhar um pouco, não muito, mas um pouco diferente. Quando você se vê na situação de estar precisando de socorro médico, né, de saúde, minha esposa é psicóloga, ela falou, olha, você precisa de ajuda, né? Então a visão de um líder também muda. E talvez na educação poucos líderes tenham essa visão. Né? A gente vê, inclusive, não existe muito um trabalho sobre liderança, sobre esse tema dentro da educação. Existe sobre gestão, sobre essa abordagem indo para a parte administrativa, de empresa, mas não tem uma visão de liderança, aquela liderança humanizada, que percebe. Está vindo algumas leis aí, acho que é a NR1, que está vindo sobre a saúde mental né, das pessoas no trabalho, está vindo com uma pegada mais forte, mas eu acho que eu gostaria de ajudar a liderança mesmo, falar sobre esse tema na educação. Ser líder é diferente de ser chefe. E eu achava que, pelo menos em alguns lugares que eu passei, isso era para ser cada vez mais comum na educação, porque eu venho de um meio militar.
né, de um autoritarismo. E eu não achava que isso pudesse acontecer. É lógico que às vezes existe a situação de você ser um gestor, ser coordenador, diretor, um secretário. Às vezes você precisa, né, colocar alguns processos, alguns protocolos, faz parte. Mas não de uma maneira autoritária, que adoece, que persegue. Tem muita perseguição na educação, né? Tem vários relatos de colegas que passam por isso. E já é um trabalho bem complexo ser professor, estar na sala de aula, ser coordenador, e aí vem essas questões. Mas eu acho que resumindo, porque eu já tenho essa visão de liderança bem elaborada, a gente poderia falar só sobre liderança aqui, né? Nesses lugares que eu passei, educação, militarismo, artes marciais, tudo, a vida me encaminhava para uma liderança. E eu ficava tentando aprender com pessoas que faziam um bom trabalho na liderança e outras que não. Só que na educação eu tinha aquela esperança de que ali seria um lugar, educação, de bons líderes, de pessoas que não perseguem, de pessoas que não adoecem, e não é o que acontece, infelizmente. E a gente consegue ver que é um reflexo da cobrança de todos os lados, né? Porque se for instituições privadas, o cara visa o lucro. O aluno agora ele passou a ser cliente, né? Inclusive a nomenclatura. A gente tinha a RH, uma empresa que a gente trabalhou, que ela se referia aos alunos como os clientes. Exato. E pra gente que vive na educação, é complicado a gente ouvir dessa forma, né? Mas talvez no público seja, pelo menos era para ser, essa liderança, buscar mais isso, essa gestão, a liderança mais humanizado, e muitas vezes vai se perdendo, né? Você falou da liderança, eu tinha falado no início da nossa conversa, do canal agora que você está, tem no livro alguma coisa sobre o marcado? Sobre o marcado, né? É engraçado que a gente já tem uma amizade faz muito tempo e a gente nunca tinha tocado nesse assunto assim, né? Talvez fosse um assunto, a questão do sinal que você tem no rosto, né? Uhum. E você trouxe isso como positivo, né? Trouxe de linha de frente, né? A minha esposa tem, só que é na perna, ela disse quando era criança, na canela inteira, na batata da perna, assim, ela sofreu um bocado. Minha irmã tem também. Eu tenho uma irmã que tem também na perna. O meu veio no rosto. Bem no rosto. Talvez o seu no rosto seja... marcado, marcante, né? Não, e assim, quando criança deve ter sido pior, então, assim, né? Ou não, nunca foi um problema isso. Eu nunca tive muito problema com isso, assim, de bullying. Não sei por quê. Os moleques assim, vamos mexer. Não, aquele ali pula, cara. É igual o Silvio Santos, 1, 2, 3, pim. 5, 6, 7, pim, pra fazer bullying. Pula esse. Mas você vê que é engraçado, você falou da zoeira na infância, mas eu lembro quando eu fui fazer escola de sargentos, em Três Corações, o pessoal não falava muito comigo. A maioria no exército ou do Nordeste, tem poucos de São Paulo, não tem muito militar de São Paulo, o concurso, né? Vem o pessoal do Nordeste, vem do Rio, vem do Sul, e eu era um dos poucos paulistas ali do interior, e até o sotaque, né? E aí todo mundo ninguém falava muito comigo. Aí um cara, depois que a gente fez amizade, um carioca até, ele falou... Cara, te falar uma coisa, todo mundo tinha medo de você, cara, ficava meio encanado com você por conta dessa mancha na cara, tinha sido policial, ficava todo mundo assim, você é a cara do judô. José Aldo Scarface. Aí, cara, e assim, no meio militar, né, que teoricamente o pessoal não tem medo, não tem tanto receio, né? Mas esse projeto foi muito legal, porque eu queria tentar achar um tema para falar sobre liderança, e no meio digital, quando você vai para essa parte tanto de palestras virtuais ou presenciais, você tem que achar um tema que chame a atenção de algum público. E aí a gente começa a estudar. Eu tinha as minhas histórias, mas a gente eu até tive um apoio profissional para me ajudar a achar algum tema específico que desse um retorno, porque é achar tudo aquilo que você tem de potencial, mas que dê retorno no digital. Porque senão você pode falar muito bem de um tema legal, mas que naquele momento não cabe, não dá retorno. E aí a gente entendeu que era disciplina numa das minhas marcas, disciplina e liderança. Que eu sou bem disciplinado, que tem a ver com a liderança pessoal e tal. Aí uma pessoa também que eu conheci, que é o Anderson Halber, também é palestrante, a gente se conheceu e eu fui falar com ele é palestrante já palestrou na Europa, e aí a gente fez uma reunião online e ele falou, cara, eu preciso te falar uma coisa, se eu tivesse essa mancha no rosto eu tava rico. Eu falei, sério? Eu falei, sério, cara, porque assim,
é uma marca. É uma marca que você tem no rosto. Então, quando você for palestrar, se você falar de marcas, você tem uma marca na cabeça. Então, assim, não tem como esconder. E outra, você já nasceu marcado, você já nasceu camuflado pra guerra. E ele foi explorando isso comigo. E eu falei, não tinha pensado nisso, né? Até porque é um tema sensível para muita gente, né? Então, você já nasceu pra batalha e tal. E aí, eu estava marcado também em uma situação, né? Até no trabalho, até falar aqui, então eu falei assim, então é uma briga de frente mesmo, que realmente, se eu tô marcado, eu vou marcar positivamente tudo isso, coisa que eu já vinha fazendo, então já que eu tô marcado, eu tenho essa marca, então eu vou usar isso de uma maneira positiva. Vou fazer um canal, aí a gente projetou, ele me deu algumas dicas, só que ele falou, vai pra cima, e foi o que eu fiz. Comecei já a investir, fiz o Instagram, mas antes eu tive uma outra profissional também para me ajudar com imagens, com algumas ideias iniciais, né? E aí veio o marcado, vinculado a livros, tanto que você vê que eu estou postando sobre o meu Batalhas, que a gente vai lançar oficialmente. Eu tenho os cursos digitais que chama Disciplina Faixa Preta, que é um curso de entrada, né? E tem a mentoria que chama Disciplina Anticaos. Então, como é que você faz para ter disciplina quando você está no meio do caos? Que foi o que eu fiz, né, nessas situações difíceis. Então, eu queria ajudar essas pessoas, porque muita gente vende uns produtos na internet, mas a pessoa nunca viveu aquilo, né? Ela pega algum conteúdo e sai soltar. Mas que você passou isso para me falar? Você já foi gordinho, emagreceu? Eu já. Então, e quando? Aos 40 anos eu consegui chegar no corpo que eu não tinha quando eu era adolescente, né? Então, assim, e foi nessas situações difíceis. Então, dá uma esperança, né? Porque a pessoa tá na sua frente falando, né? Das experiências. Você sabe que esse anti-caos, eu me identifiquei. Há 3 anos atrás, eu entrei em Cajamar 3 anos atrás, eu sempre dei aula em cursinho, pré-vestibular, a gente trabalhou junto, e assim, a gente sempre trabalhou em colégios de renome e tal, né? E para mim, assim, aquilo seria normal para até a minha aposentadoria, tudo certo, né? E aí, um acontecimento, na mesma semana, eu fui demitido das 2 escolas que eu trabalhava, na mesma semana. E aí eu me vi no meio do caos. Aí sobrou para mim só, eu estava em Cajamar à noite, no EJA, aquele temporário lá. E eu me lembrei, quando você falou isso, veio na minha cabeça. Eu pedi a Deus, dizendo assim, Deus, em meio a toda essa turbulência, me dá foco para eu estudar. Me dá foco para eu estudar, que eu tenho que passar nos concursos agora. Né? E eu tinha, tipo assim, 8 meses para passar nos concursos que eu queria para, né, retomar o mercado de trabalho. E foi isso. Foi gerenciar, e aí eu fui líder, consegui ser líder aí do meu tempo, dos objetivos. E no meio do caos você manter a serenidade é difícil pra caramba. Não é fácil, não é fácil. E aí foi vindo, foi passando. E poucos conseguem. Foi bom pra caramba. E no meio disso tudo, em 790 milhões de coisas que você faz, tem a sua empresa de tecnologia, que é o X da questão aqui principal, junto com o livro, né? Sim. Que quando você veio a primeira vez, era um outro nome. Né? Agora mudou de nome e eu acho que o foco também mudou. Explica aí pra gente, pra galera, como é essa empresa. Né? E só interrompendo, eu profetizei, hein? Quando você veio a primeira vez, acho que foi o terceiro, eu falei assim, ó, da próxima vez que ele vier aqui, ele vai ser milionário. Tá chegando, se Deus quiser. Então, essa empresa, ela tá ainda com foco, né, na educação, principalmente para o professor. Então, o nosso foco é ajudar o professor ainda na educação. Então, o carro-chefe é tecnologia, eu chamo de o Waze do professor. Então, é um catálogo de boas práticas de aula que ele tem ali sobre qualquer assunto. Praticamente a gente vai iniciar na alfabetização, mas a ideia é ampliar. Que ele entra como se fosse num Waze, que é uma solução, e ele vê várias aulas prontas para ele. Por exemplo, de um conceito lá, geográfico, de um conceito só tem 3, 4 aulas ali. Feitas. 4 maneiras diferentes. E dentre essas aulas diferentes, tem no mínimo 2 intervenções diferentes. Então, assim, ele explica um conceito geográfico de um jeito. Aí ele percebe que não deu certo. Ele tem ali algumas soluções de avaliação para o professor testar. Não dando certo, já vem outras opções de aula e intervenções. Possíveis soluções para os alunos que não conseguiram entender.
Isso na alfabetização, nosso carro-chefe. Depois a gente vai ampliar para as outras disciplinas, geografia, ciências, matemática, tem uma ou outra coisa parecida, mas assim, ainda não com aulas sugeridas. E a gente teve todo o cuidado de serem aulas simples, de o professor bater o olho, aquela colinha, sabe? De ele, nossa, nossa, não sabia que era assim. Vou testar. E tem os objetivos, e dentro dessa aula já vem lá, por exemplo, sugestões. Acesse esse QR Code para um jogo dessa aula. Então ele coloca o celular, acessa um joguinho lá em tempo real, se a sala tiver TV ali, ou um joguinho, ou um vídeo no YouTube, tem um link, tem um PowerPoint já pronto, o professor coloca em PowerPoint, então vem tudo muito simples, só que é uma solução muito simples do professor mexer. Então ele vai ter o caminho dos conceitos da aula dele, só que precisa usar, né? Só que ele precisa usar. Então, para o professor usar, a gente teve todo um cuidado de fazer uma solução bem simples, não porque o professor é simples, mas porque o professor tem muita demanda. Então, é muito aluno na frente dele, tem um monte de avaliações, tem um monte de questões, às vezes, pessoais, que o professor está ali, a sala não vai, ele percebe que a sala não está desempenhando, não está performando, tem 2, 3 alunos que ele já ensinou 10 vezes, né? Lembra que a gente até brincou naquele... Às vezes o professor fala, poxa, eu já expliquei 10 vezes para esse aluno, tá, mas talvez as 10 tenha sido muito parecido, né? Então, vamos explicar pelo menos 2 diferentes? Não sei, porque às vezes a gente não sabe, a gente não sai formado para isso. Mas a gente se debruçou para achar essas soluções. E a ideia, que é o legal disso, é que é um software colaborativo. Esse é a questão. Então você tem ali, sei lá, 5 aulas de um conceito geográfico, de língua portuguesa, mas dentre aquelas sugestões, tem uma que você já fez em sala de aula, deu super certo, mas não está lá. Aí você fala, poxa, eu podia colocar essa aula que eu sei. Mas não vou fazer. Vou fazer, não vou ganhar nada? Vai ganhar. Então vai ter premiação. O professor vai ter uma possibilidade de ser remunerado desde que a aula que ele sugeriu passe por uma validação da equipe técnica. E não precisa ser 100%. Se for parcialmente, o professor já vai ganhar por isso. É como se fosse uma valorização. E dependendo da pontuação, aumenta os prêmios. Pode, além do prêmio financeiro, viagens, tem a exposição de ranking, igual tem nesses outros aplicativos, né, Duolingo, você vai ranqueando. Mas aí é o professor sendo valorizado e é o que o professor quer. Não, eu quero dinheiro no bolso, eu quero grana. E todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Você vai ter a gente amplia ali, a plataforma. 1000 informações, né? E o professor se sente pertencente da plataforma, que ele fala, cara, tem 3 aulas lá que são minhas. E vai ser mesmo, porque ele foi nosso parceiro. Foi remunerado por isso, então a ideia é essa. Mas tem para a área da segurança também, porque o conceito é o mesmo, de aprendizagem, né? Tem aprendizagem, agora está vindo a possibilidade de algo envolvendo algum tipo de trabalho, como tem já alguns aplicativos, enfim, tem alguns outros bons projetos em diversas outras áreas, mas o carro-chefe nosso mesmo é a educação. Esse na área de segurança seria... ele tá meio em off ainda, esse na área da segurança eu não posso passar, mas tem surgido oportunidades pra gente. Industrial, tanto da segurança quanto de outras possibilidades, outras áreas, mas a gente está desenvolvendo e a hora que tiver tudo certo, né, a gente pode falar que participou desse projeto, né, porque são demandas que vêm de pessoas que buscam pela empresa, mas a gente pode depois divulgar que participou desse projeto. E esse para a educação, o plano é colocar isso em prática até quando, Adelson? Esse ano. Na verdade, esse ano a gente já está validando em uma prefeitura e tem outras várias prefeituras no estado de São Paulo, fora de São Paulo também, mas o São Paulo tem mais, né? Mas fora do estado de São Paulo também, porque o ano que vem é um ano eleitoral. Então, não é de validar agora para... não é para a prefeitura exatamente, mas é um ano, por exemplo, para governos. Então, quem tem ali alguma ligação com o governo do estado, ou possíveis reeleitos, ou alguma situação, vai mostrar trabalho. Olha aqui o que a gente fez na nossa prefeitura, implementou essa solução nas prefeituras, a gente também vai vender no setor privado, né? Então já é para ser esse ano, para o ano que vem já funcionando. A gente implementa para rodar o ano que vem. Então esse ano é o ano do teste, porque a ideia é personalizar para as prefeituras. A gente tem um padrão, né? E aí a gente chega, sei lá, em São Paulo, chega em Campinas, eu já tô falando algumas coisas, chega em São Paulo, chega em Campinas, chega em algumas cidades, e aí, olha, tá legal, só que a gente quer que mexe em algumas abas aqui da plataforma, é possível, então a gente vai moldando para a prefeitura para eles colocarem com os alunos, mas é mais pro professor. E de onde surgiu essa ideia, Adelson? É longa, né? Mas é legal isso aí, é legal. Faz um pupurri pra nós. Vou tentar correr com esse assunto, né? Um bom tempo eu dei aula e fui militar.
Fui da segurança professor pública. de quê? Geografia. Geografia. Formação de É praticamente quadrilha. Fui de geografia. Agora que eu entendi porque ele tá falando da geografia. Tá. Geografia, mas dei aula de filosofia também, sou formado em filosofia. Já consegui algumas aulas de história, né, pela validação em filosofia e geografia na época, e às vezes o pessoal precisa, né? Mas eu dava aula de geografia e era da segurança pública. Então, tanto segurança como geógrafo, a gente tem essa mania do mapa, né? De achar o problema, de ver o que tem mais, o que tem menos, é natural, né? Tudo que é quantificar é meio que natural disso, porque você quer solucionar, né? E aí eu era militar líder também, o líder ele fica tentando achar soluções. E o meu pai, que eu conto no livro, que daí também vem a liderança, meu pai é oficial do bombeiro, da reserva, então ele também foi um líder, ele também ensinava, a gente fala sobre essa influência do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, né? Tenho 3 irmãs, então também o mundo feminino sempre comigo, depois as professoras, né? Muita gente dando ordem pra você. Muita gente. Eu sou o mais novo. Quando eu crescer, eu vou ser líder. Eu sou o mais novo, então mandavam mesmo, né? Mas a minha história no meio militar dando aula, eu vi que eu tinha aquele olhar cirúrgico, falei, nossa, aquele aluno ali, se ele continuar com esse comportamento, ele vai ter dificuldade quando ele estiver na adolescência ou quando for adulto, no mundo do crime. Ele vai pro mundo do crime. Era só esse primeiro olhar. Daí, com a experiência, eu fui percebendo, mas por que esse aluno chama a atenção desse jeito? Por que ele vai por esse caminho? Aí eu fui observando que era por conta de dificuldade. Ele estava num mundo escolar que ele estava excluído. Principalmente por dificuldade cognitiva. Ele não conseguia ler direito, não conseguia escrever direito. O professor falou que todo professor às vezes fala, esse aluno não quer nada com nada. Mas não é eu peço para ele responder uma questão, ele não responde, não consegue escrever 2 linhas. Mas não é que ele não escreve, né? Mas ele não escreve porque ele não consegue. E aí depois fui estudando que realmente é uma dificuldade de escrever, uma dificuldade de ler e compreender, não é nem interpretação. Eu fui vendo que era dificuldade. Aí esse aluno vai ficando excluído, porque não é um dia, né? Sim. Os alunos, os amiguinhos dele estão lendo, estão escrevendo, estão desenvolvendo, ele está ficando para trás. Então o mundo daquela criança e adolescente é a escola. Ele fica muito mais na escola. Os amigos da idade, hoje em dia, porque a família também mudou, né, geograficamente, tem menos filhos, as crianças e adolescentes que ele conhece estão lá, e ele ficou para trás. Então a escola não é para mim, esse mundo não é para mim. Que mundo eu vou buscar? Onde eu vou ter oportunidade? E às vezes cada vez começa mais cedo, né? O mundo da criminalização. Então eu ficava com essa dor. Como que eu vou ajudar essas crianças? O que está acontecendo? Por que ele é fraquinho, como alguns falam? Aí eu fui percebendo que era na situação de leitura, de alfabetização, que eu não sou alfabetizador, mas fui estudar isso porque eu cheguei nessa conclusão. Então é na alfabetização. Então não é na geografia, não é na língua portuguesa, lá com a Fundi 2, não é na física, não é na química, é na leitura da base mesmo. E aí surgiu essa ideia. Aí inicialmente para resolver o meu problema como professor, que depois eu falei, bom, acho que isso pode me dar um retorno financeiro também e ainda ajudar as crianças. Depois eu falei, bom, como eu ajudo as crianças? Já tem muito software aqui, mas o professor tá meio sozinho, né? Então acho que é mais o professor que precisa desse apoio. E é isso. Muito legal. Essa visão é o pulo do gato, né? Porque se a gente for observar, sempre que você vai sentar numa reunião, o foco é o aluno. É o aluno. O foco é o aluno. O foco é o aluno. Ah, passou a pandemia, o foco, o aluno. E os professores estão destroçados, os professores estão destruídos. Não, o foco é o aluno. E você, por ter sido professor, você entendeu que eu tenho que auxiliar esse professor para que ele possa transformar a vida desse aluno. No último podcast que a gente veio, a gente falou de gestão escolar. Desculpa até te cortar, mas eu assisti esses dias de novo e eu até coloquei no meu perfil que uma das perguntas eu falei assim, você falou como que é liderar essa questão de gestão com um professor que você falou que é resistente, aí eu falei assim, eu nunca esqueço que antes de ser sargento eu fui soldado da polícia. Antes de ser diretor, eu sou professor. Então eu tenho essa visão, essa pegada de não, pô, eu sou professor, preciso ajudar o professor, porque é o professor que está ali com essas crianças todo dia, né? Então eu não esqueço, então eu preciso lembrar do professor. Mas na liderança faz toda a diferença isso, né? Eu acho que em qualquer, né? Eu acho que em qualquer área. Sim. Mas aí a gente pode falar da nossa, que a gente conhece com mais propriedade. Mas é nítido, notória a diferença de um líder que já esteve no chão da fábrica, né? Para aquele que já chegou mandando desde sempre.
né? É você atuar com uma demanda que você sabe o que você está falando. Sim. Você sabe com o que você está lidando. E você sabe até onde você pode cobrar. Sim. Tem certas coisas que não adianta você pedir, porque é impraticável. Às vezes no papel é lindo, mas na hora do vamos ver é completamente diferente, né? E o professor, cara, eu falo... Eu não ligo muito para algumas datas, assim, tipo... Ai, dia da mulher... Ai, cara, mas dia do professor... Pra mim, eu acho sensacional. Eu tenho um orgulho danado, juro. E não é a minha primeira profissão. Eu falo que eu escolhi ser jornalista, mas a educação me escolheu. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né? E eu me orgulho muito, porque assim... Você tem que ter muitas habilidades ao mesmo tempo, né? O professor, ele reúne muitas habilidades ao mesmo tempo. Cara, qual é a outra profissão que você tem que lidar com 30, 40 universos diferentes dentro do mesmo ambiente? E assim, você sabe que todo mundo ali não aprende da mesma forma. Uhum. Né? E aí vem a tua plataforma. Porque às vezes os seus recursos se esgotam. Né? E é aquilo, você olha e fala, meu Deus do céu, tem 2 ali que eu ainda não atingi. Meu Deus do céu, daqui a pouco eu tenho que plantar bananeira aqui, o negócio não funciona. Da onde eu vou tirar recurso? Né? E essa é a ideia também da solução, eu fazendo a propaganda. Porque tanto o professor pode participar com uma ideia, quanto ele pode levar um problema. Uma situação, problema, uma situação difícil. Legal. Então, só que aí talvez não seja remunerado, mas ele tem essa liberdade e dependendo, eu falo, então a gente pode de repente estudar o caso, olha, a professora trouxe uma situação que a gente não tem, vai implantar aqui, nada impede da equipe se organizar, falar, vamos chamar essa professora para trabalhar melhor essa situação, e de repente ela tem uma participação, mas ela também pode levar um problema, só que às vezes o problema dela tá na plataforma já, ela só com tantos outros problemas e demandas que ela tem, ela não conseguiu enxergar isso, mas já estava ali. Então a gente pode, olha, não, tá aqui, ó, que você tá, tenta essa situação aqui. Ah, não vi realmente. Ou, olha, esse problema, essa situação diferente a gente não viu. Vamos estudar, vamos chamar a equipe para estudar, para ajudar esse professor, que provavelmente tem vários outros professores passando pela mesma situação. E todos... Eu não vou pode falar. Vamos trabalhar, porque olha, gente, isso aqui, esse podcast falando exatamente dessa solução, agora vem, porque ano que vem é um ano eleitoral e isso daí, se Deus quiser, vai estar bombando nas escolas. E começou aqui essa divulgação. Não, tomara, pelo amor de Deus, a gente precisa usar esse negócio. Vamos lá. E agora eu me perdi. Da conexão do professor, o professor ia colocar a demanda dele, as soluções. E essa interatividade, vai ter um grupo de pessoas, ou vai ser uma inteligência artificial, vai ser... eu sou o professor que tem uma aula que não tem lá, e eu vi que é interessante aquela aula. Uhum. Aí eu vou postar, alguém vai validar isso... Vai remunerar? Vai ter uma equipe responsável por isso ou é automático? Tem que ter uma equipe. Como eu estudo bastante a IA pode blefar. Ela pode se enganar. A inteligência artificial, às vezes, ela joga uma situação que parece correta, mas por isso que a IA ainda não é uma singularidade, que eu acho que é o que vai chegar depois da IA, é uma singularidade, mas a IA ainda falha. Então, mesmo que cada vez menos, ela ainda tem algumas falhas. Então, mesmo que seja uma inteligência artificial da parte de quem envia, olha, tive uma ideia, né? Veio da IA, ok, a gente não viu, mas ainda precisa de uma equipe técnica. É claro que a ideia é aliar a equipe técnica com o IA, por isso que tem a ver com o IA. Inclusive, a solução é com inteligência artificial, é uma bandeira que eu levanto mesmo. Eu sei que muitos não gostam, mas quando você discute, por exemplo, que eu já falei da outra vez com o pessoal da saúde, eles vibram, muitas vidas foram salvas por programas com IA, então eu acredito que os professores também vão conseguir. A gente só vai direcionar porque o professor pode ficar seguro, a nossa ideia não é tirar o professor do jogo, muito pelo contrário, porque a IA, a nossa empresa, ela não vai resolver esse monte de demanda que você falou, né? Ali na sala de aula, que tem que ser, às vezes, psicólogo, tem que ser um irmão mais velho, tem que ser um pouquinho de tudo. Né? Então, o professor, ele vai ser um mediador, só que o professor também precisa de ajuda, não só o aluno, né? Sim. Então, mas vai ter IA, tem a tecnologia, mas sempre validado pela equipe pedagógica. Porque chega uma hora que a gente tem um banco de dados muito grande de informações, né? Tanto de aula quanto de intervenções. Tá. Mas vai sempre vir um problema. Então, esses problemas mais pontuais, né? Olha, chegou porque agora é a alfabetização, depois a gente vai ampliar para as outras áreas.
Resolveu a alfabetização, acabou a empresa? Não, porque aí vai vir outras coisas. Agora está todo mundo lendo, agora vem outro problema. Que a gente sempre vai ter esse bate-bola do ensino e da aprendizagem em qualquer área, né? E pelo que eu estou entendendo, é uma forma de incluir, né? É uma forma de inclusão. Os aplicativos de inclusão já tem. Eles já existem, né? Então, isso até foi uma questão de dúvida de um grande amigo meu também, que está numa secretaria da pessoa com deficiência, um grande amigo aí, e ele veio me trouxe uma solução, mas como eu estudo esse mercado, as soluções mais de inclusão, especificamente da pessoa com deficiência, elas já estão não tão divulgadas, mas estão no mercado, estão movimentando o mercado. Mas a nossa é diferente, a nossa é mais pedagógica. Não deixa de incluir. Porque mas aquele aluno que você não estava atingindo... vai apontar, às vezes, para algum diagnóstico possível, mas a gente não vai apontar, a nossa ideia não é apontar um autismo, alguma coisa. Não vai ser, até porque tem toda uma questão burocrática na área da saúde. Então esse não é o nosso aplicativo. Mas a gente acredita que o futuro é ter as parcerias. As empresas vão se encontrar. Agora vamos pensar. Quantos casos será que lá na frente a gente vai acabar descobrindo que não são laudos coisa nenhuma? É só um processo de leitura. Mas eu não tenho... né? Eu vou falar um negócio aqui... Olha o cancelamento. Vai virar corte, vai virar cancelamento aqui, né? Cara, eu frequento muito os espaços de criança com deficiência, que meu filho é deficiente, então eu tenho propriedade para dizer. E eu olho como professor, como pai... né? A gente percebe nitidamente que muitos desses laudos dessas crianças não são reais. Não são reais. Não são reais. São intervenções que... Esses dias eu ouvi da mãe assim, ó. A mãe falou assim, com a terapeuta: não, eu tô sendo muito rígida com ele agora. Eu entendi que eu tenho que ser rígida. Quando ele deixa o chinelo no meio da casa, eu falo que é pra guardar. Que brava! Nossa! Aí eu fiquei assim, cara, ela precisa conversar isso com a terapeuta e ela tá se achando muito rígida porque ela tá dando um comando simples. Sim. Então, assim, as coisas que eram simples na nossa criação, hoje são, não sei se por falta de tempo, e etc. Então, essa não sei se existe essa palavra, professora, laudarização, é o neologismo. Esse monte de laudo, né? E de repente com a ferramenta dessa, o cara diz assim, não, é porque ele aprende diferente. Exatamente. Isso, inclusive tem laudos, a gente observa, quando eu tive um tempo ali na Secretaria de Educação, que as crianças com laudo aprendem, mesmo com laudo. Então, assim, tem muitos casos de aluno com deficiência, com autismo, que estão super bem alfabetizados, são inteligentes, então assim, o caso é o mínimo, que às vezes o professor fala, não, é porque eu tô com 4 casos de aluno com deficiência, mas quando você chega lá, o aluno está aprendendo, ele está desenvolvendo, então o número de não alfabetizados não interfere, a deficiência não interfere. Quando você vai pro mapa, né, do geógrafo, para a estatística, você vê que não tem interferência quase, né? Mas eu tenho certeza que vai chegar e falar, não, era uma dificuldade de aprender, de aprendizagem, de leitura e de escrita. É claro, Aldrin, é claro, professora, porque assim, tem casos mesmo que a criança chega muito mal na escola. Então ela já chega quebrada na escola, às vezes de maneira literal. Apanhou em casa, feio, está sendo violentada, está tendo caso de abuso sexual, tem muitas questões e isso atrapalha totalmente a aprendizagem de qualquer pessoa, adulto ou criança. Eu não consigo lutar direito, eu não consigo andar de bicicleta, eu não consigo trabalhar direito porque eu apanhei em casa, eu não tenho comida, e minha roupa está suja perto dos meus colegas, meu uniforme está sujo. Então, isso atrapalha muito. E, às vezes, acaba indo para o lado deve ter alguma coisa essa criança. Mas, na verdade, ela tem uma deficiência afetiva, de cuidado, muita coisa, e também não aprende. Não consegue ler, não consegue escrever, não consegue se concentrar. É bem difícil. Você falou de muitas habilidades que a gente tem em sala de aula. Teve um café da manhã na escola do meu filho. E aí... uma mãe pediu para contar a história para as crianças da creche, cara. A dificuldade que essa mãe teve para contar essa história na creche, né? Porque a pessoa acha assim, é professor de creche. É simples ser professor de creche. Sim. Cara,
a mãe não conseguiu contar a história, cara. Claro, como é que você vai prender a atenção de tantas crianças ao mesmo tempo? É muito difícil. Cara, muito e aí difícil. ela ia levantar, era a história da lagartinha que transformou na borboleta e tal. Quando ela ia levantar da lagartinha, ela já tava na borboleta e já uma salsicha, que ela comeu uma salsicha e... O desespero tava na cara da mãe, assim, e a professora filmando, assim, feliz da vida com a situação. Feliz da vida com a situação do tipo, isso, experimenta aí. Experimenta aí o que é tá aqui. Porque, assim, pra gente é tão normal aquele, né, alguns vão levar a mão, aquele caos, Sim. e a gente vai gerenciando o caos ali daquela forma, né, que as pessoas não entendem o que é estar em sala de aula. Não, e às vezes até existe aquela visão do professor Fundo 2, ensino médio, do professor do infantil. Chega lá e só brincar. Vai lá, se arrisca. Entra na sala do infantil e fala, vou contar uma historinha, sou professor. Vai pegar a criança de idade. Eu sou a maior defensora de que professor de ensino médio de Fundo 2 precisa passar um dia, uma manhã que seja, junto com uma professora de Jardim 1, Jardim 2 e primeiro ano. Para saber o que é alfabetizar. É pau. Né? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar como professora especialista, com professoras de primeiro ano, em uma das escolas que eu trabalhei. Espanhol. E, meu Deus do céu, o que é isso, gente? Você tem que ter... É claro que o nosso trabalho também é difícil, porque a gente trabalha outras habilidades. Mas você abrir uma janela para o mundo, que é ler... Gente, tem que ter uma habilidade ímpar. E não é que você está ensinando uma criança pessoa, a ler. Você está ensinando 30, 40 ao mesmo tempo, né? Então, galera, só para lembrar para vocês aí que o Cultura Quase Inútil tem os nossos patrocinadores, né? O Bike Hotel Serra do Japi. Você que quer dar uma volta de bicicleta, que agora tem um café da manhã no final de semana com a família, vai lá, conhece as cachoeiras de Jundiaí, faz trilha e você vai ter todo o apoio da Bike Hotel Serra do Japi, do meu amigo Fernando Pedroso. E se você quer manter aí o projeto verão, né, manter o projeto inverno, outono, primavera, a Andressa falou que eu tô muito magro, né? Vai lá na Academia Céltica e mantém a forma, fica esbelto, magrinho, bonitinho, para esperar esse inverno desgraçado ir embora. Vai na Céltica e vai lá na Bike Hotel também, nossos patrocinadores. Valeu! Adelson, então assim... essa solução, e aí a gente como professor, você levando para as escolas, como quebrar essa resistência dos professores? Como vai ser, mais um trabalho, nossa, lá vem aquele cara que vai ganhar dinheiro vendendo aquele negócio, mais aquele trabalho pra gente. Aqui não tem internet, aqui eu vou ter que usar o meu celular, meus dados móveis. Eu acho que essa resistência, não sei se você chegou a assistir a série do Spotify. Não. É muito legal, acho que tá na Netflix, eu não sei se tá ainda, mas ela ficava lá. Que conta como foi a história, o cara também enfrentou um terror, né? Com o Spotify, porque tinha as indústrias da música, que lembra do CD, depois do CD veio, aí você tinha que baixar as músicas na internet, que você levava uns 3 dias para baixar uma música que você gostava e às vezes caía a internet, você perdia a música, né? Esse cara enfrentou muita coisa e ele trouxe essa facilidade. E eu lembro que quando eu assisti essa série, como que ele quebrava o pessoal? Mexe aqui. Isso, experimenta. Experimenta aí, professor. Não fala nada, pode xingar à vontade, mas usa só um pouquinho, abre no seu celular, vê se te ajuda. É isso que a gente vai quebrar aí. Experimenta. É igual o Waze. Antigamente o Waze levava às vezes a gente pro meio do matagal, né? Mas ele foi melhorando, hoje é muito difícil dar falha, né? Então, mas o que você fazia? Deixa eu instalar no meu celular. Deixa eu ver o Waze. Cara, é facinho isso aqui. Isso aqui tá me ajudando, agora eu chego. Nossa, que beleza. Então, que beleza. Que beleza. A ideia é usa, professor. Usa porque quem fez não foi um empresário somente. Foi alguém que foi professor igual você, sentiu a mesma dor que você, estudou sobre a alfabetização, depois estudou sobre as outras áreas, sabe o quanto é difícil estar ali, seja no infantil, seja no ensino médio, no Fundo 2. Então a gente trouxe algo para... Não é aquelas outras soluções que tem aí. Fala assim, não, é uma IA. Que esses dias eu vi um tempo atrás, é a IA pro professor. Só que o professor tem que digitar a aula inteira, o professor faz a aula. Então a IA é o professor. É o besta. É o bom professor que vai colocando tudo lá. Não vem uma aula, não vem uma facilidade, né? Então, ou senão você tem que fazer lá 3, 4 cursos do módulo 1.A para começar a tentar mexer na solução tecnológica. Então a nossa briga na empresa, né, na sociedade, olha, tem que ser
fácil, gostoso de mexer, intuitivo. Igual esse, tem que ser intuitivo. O professor bateu e fala, isso aqui já me ajuda, porque o professor já é bom demais, cara. Então, às vezes, é um negocinho que ele bate e eu falo, tá, precisava só desse detalhe aqui, vambora. A ideia é essa, mexe, professor, fuça aí. Não, e pelo que eu tô, o velho falando agora, né? É como se fosse um livro, né? Que a gente tá acostumado com um livro didático, só que ele tá ali mais direcionado. Ele tá mais direcionado. Bem simples. Bem simples. Bem visual. E esse negócio que você falou de várias aulas de formatos diferentes é legal. Porque às vezes você vai dar, sei lá, globalização. Nossa, é muita coisa. Aí você vai falar de globalização lá, você começa, vamos começar com o celular. Né? O celular, tal, assim, ele vai falando. E de repente aparece alguém que começa, o meu professor, Dr. Aldo, ele começava falando de globalização com o Fernando Pessoa. São várias didáticas, né? Pessoa. Quem vai imaginar que o cara vai começar uma aula de globalização falando de Fernando Pessoa? É isso aí, né? Não, e aí, por exemplo, esse cara pode colaborar no futuro. É uma das possibilidades, né? Então, a ideia é essa, é ajudar. Só que assim, não é tão simples, parece simples depois de pronta a solução. Mas até a gente entender o quanto simples tinha que ser, porque às vezes você tem muito conteúdo, por exemplo, uma IA, você tem o Google, só que você digita, sai um monte de coisa, você fala, nossa, eu não sei por onde eu vou. Por onde eu começo? Qual é o caminho? Eu não sei nem por onde eu vou. Aí você abre, a aula tem 5 páginas para você ler. Fala, não vai ter que ser um negócio de uma página. Bater o olho, tudo organizadinho, tudo arrumadinho, cara, é só isso, tá? Achei, fui. Comecei. E ele vai ser dividido, eu querendo saber já como é. Ele ele é dividido por assunto já? Por assuntos, por aula. Por assunto. E várias aulas sobre o mesmo assunto, né? Não deu certo a primeira, tem outras aulas, depois tem as intervenções, que esse é um diferencial, né? Ter a intervenção, porque você fala, não deu certo, dei aquela aula que eles falaram lá e agora. Aí porque da intervenção puxa uma outra possibilidade de aula. Fala, poxa, 5 não entenderam. Eu dei uma intervenção, ficou 2, ficou 1, agora eu dou a segunda intervenção, vou ver se funciona. Não deu, feedback, o professor joga lá na solução. Ó, essa aula aqui, apliquei na minha aula, só que essa vai ser uma interação do professor. A gente vai interagir com ele, seja humano, seja IA, filtrando para alguém da equipe. Olha, não deu, vai, com certeza, mas por quê? O que você sentiu? Em que momento não deu certo? Porque a gente vai tentar resolver esse problema. Para esse problema, um outro professor não tem mais. Né? Então ele colocou esse feedback, a gente transformou esse feedback em solução. E aí para esse aluno, para esse professor saber se 5 não conseguiram compreender ou 3 não conseguiu compreender e tal. Vários tipos de avaliação, às vezes até no olhar você já percebe, né? Mas na plataforma pode chamar de plataforma? Pode chamar de plataforma. Tem sugestão de avaliação já. Tá. E porque é difícil você também engessar a avaliação do professor. Né? Sim. A gente começou falando sobre isso, mas a gente percebeu que tinha que mudar. Porque engessar a avaliação do professor é bem complicado. É mais fácil deixar sugerido alguns caminhos para avaliar, porque o professor ele pode, no meio da aula, falar, já vi que aqueles dois não estão olhando para o teto, não entenderam. Eu nem preciso aplicar a prova, já vi que aqueles dois não entendi. Entendeu, fulano? Não entendi, professor. Então lá. Intervenção. Então, vamos explicar aqui, viu a intervenção ali no celular mesmo. Intervenção. Tá bom negócio. É um nome bem pedagógico, né? Eu acho que é um nome que todo mundo... Claro que se alguém tiver dúvida, pergunta lá pra solução. O que é intervenção? A gente tenta explicar. E o nome da empresa agora é... Manabu. O que significa? M-A-N-A-B-U. Aprender, em japonês. Manabu. E aí foi marketing ou foi alguém que tinha esse nome? Minha esposa teve essa ideia. A gente estava procurando algumas palavras e como é difícil o registro. Você registrar uma empresa, uma solução, é muito difícil achar um nome que já não tenha registro. E aí a gente começou a procurar em outros idiomas, enfim, como eu tenho esse gosto aí pelo Japão, pelo Oriente, né? Pelas artes marciais e outras coisas, aí a gente buscou o Manabu. E acho que é legal. O futuro sócio da cultura quase inútil. Muito bem. Pensa, a gente vai voar junto. Espero que seja um futuro esse ano ainda. Amém. Amém. Adelso, falamos aqui sobre o livro, falamos sobre gestão, falamos sobre a sua história aí, da empresa. Eu deixo esse momento final aí para você abre o coração aí, fala pra galera que você tem pra gente ir pra parte final aí do nosso podcast. Bom, eu falei de bastante coisa da empresa, a gente falou do livro, do Mil Batalhas, que também é um produto, né, que vem
que vem através da minha jornada de vida, minha experiência de vida, mas eu queria deixar pro pessoal, pra galera, o digital, né? Porque você me perguntou, né, como é que você pode ajudar as pessoas? Existe um custo para isso, mas sobre disciplina, né, que é essa marca que eu tenho do mercado, sobre disciplina de ser um faixa preta, né, de chegar, todo mundo sabe a dificuldade que é chegar numa faixa preta, não é só comprar uma faixa e amarrar no kimono, tem muita coisa que acontece na nossa vida, porque a gente tem que parar às vezes de treinar, lesão, problemas familiares, mas a disciplina é uma das minhas marcas. Então, às vezes a pessoa quer fazer uma dieta, quer emagrecer, quer estudar para um concurso, que eu também já passei em alguns concursos, quer estar com um caos na vida dela, programou um monte de coisa, mas surgiu uma situação super difícil, mental, que essas pessoas me procurem no digital. Né? Tá o Marcado, quem quiser seguir, o Marcado Oficial, tanto no Instagram, tá no QIFI também, esses produtos, para adquirir não só pelo dinheiro, mas para que eu ajude essas pessoas. Eu tenho experiência com disciplina, né? Eu consigo ter a disciplina e como professor eu consigo ensinar a disciplina. Não é uma coisa subjetiva. Eu sempre falo, quando começa, não, você precisa ter coragem, claro, mas como é que eu faço para começar com isso? Só ter coragem? Às vezes eu tenho, mas não vai. Eu começo, mas eu paro. E aí a gente tem que ir estudando junto com a pessoa, ter essa mentoria para acompanhar, para tentar achar onde que a disciplina não acontece com ela. Assim como na sala de aula, como na vida, né? Então, sobre disciplina eu consigo ajudar bastante gente, seja para emagrecer, como eu falei, seja para na vida, assim, adquirir essa disciplina. Eu falo de uma disciplina sustentável. Apesar de o nome ser disciplina faixa preta e disciplina anti-caos, eu sempre falo que ela tem que ser bem geográfica, né? Tem que ser sustentável, porque senão eu falo, não, tá, mas você tem que emagrecer 15 quilos até a semana que vem. Não tem como. Então, como é que eu começo a entender, arrumar minha cama, fazer alguns processos de disciplina de coisas simples para depois emagrecer? Né? Então, assim, aí você começa a se organizar, eu ajudo nesse sentido, porque senão como é que faz tudo isso ao mesmo tempo? Tem que ter muita disciplina para fazer tudo isso. 72 horas o dia dele? Não, e 80 anos, né? Tem um amigo meu que fala isso, quantos anos você tem? Que não é verdade tudo isso. Não, só isso, né? Mas a disciplina, quem quiser, quem estiver assistindo aí, conhecer pessoas, pode me chamar no Instagram, pode me chamar no WhatsApp, quem tiver meu WhatsApp, são amigos, contatos, que eu tenho certeza que a disciplina é uma ferramenta importante na vida de uma pessoa. Tanto que eu falo, no caos, como é que eu consigo ter disciplina, apesar de tudo isso está acontecendo na minha vida. Às vezes, essa disciplina te ajuda a escrever um livro, a sair de uma situação complexa, porque você tem a disciplina como ferramenta para você. É a sua liderança. Tá? Então, me procura que a gente caminha junto. A ideia é ajudar. Muito bom, muito legal. Mais um para conta, Andressa. Mais um para conta, parceiro. Adelson, obrigado. Eu que agradeço. É sempre bom você estar aqui. A gente é parceiro, a gente é sócio, a gente é amigo. E as portas estão abertas. E quando for acontecendo aí coisas novas, é só ir mandando pra gente que a gente vai postando, a gente bate mais papo aqui, tamo junto. Quando essas coisas novas acontecerem, haverá sinais. Vai aparecer lá, Manabu Soluções Tecnológicas. Vai aparecer aqui no podcast. Os sinais. E num futuro muito breve, ele vai estar aqui para contar o sucesso que foi essa plataforma. Sim. Nós já estaremos usando, sem sombra de dúvidas. Com certeza. Né? Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Galera, valeu, forte abraço e até a próxima. Vai estar tudo aí na descrição do vídeo, tudo do Adelson aí. Forte abraço. Valeu! Galera, até mais.